Ore conosco. Esse é o segundo vídeo desse ano com motivos para você orar e compartilhar com outras pessoas para orarem junto com você também. Começando com o versículo da Bíblia, de Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Procure memorizar esse versículo e se você já foi salvo por Jesus Cristo, se alegre e ore a Ele agradecendo pela graça dele, pela própria fé, que é dom de Deus. E se você ainda não foi salvo, então ore clamando por salvação. Mas veja que isso é algo que realmente deve nos levar ao louvor diante do nosso Deus, o reconhecimento que se fosse só pelas nossas próprias forças ou esforços, a gente estaria perdido, preso no pecado. Então, louve a Deus por isso. Mais uma vez aqui o destaque para o aniversário da nossa igreja, começo de fevereiro, dia 1º de fevereiro, nossa comemoração a partir das 9 horas da manhã, às 10h15, também às 18 horas. E já lembrar que um dos convites que a gente deve fazer ali para os nossos amigos, para os nossos familiares, mas para as pessoas do nosso bairro. Então, eu vou emendar aqui também com outro motivo de oração, que é pelo Eu Amo Cidade Dutra. Nesse ano a gente está concentrando a nossa ação como ação de evangelismo na rua, junto da feira, com folhetos evangelísticos, faixa evangelística, com músicas evangelísticas. Dia 25 de janeiro é o aniversário do nosso bairro, então a gente quer divulgar o evangelho nesse dia, mas a gente vai aproveitar para convidar para o aniversário da igreja também. Orando pela nossa igreja e as oportunidades que nós temos de levar o amor de Jesus. Então, uma das outras ações evangelísticas que Deus tem permitido que a gente realize é ir ao lar de idosos, que é o CS Sênior, também a cada 15 dias. O presbítero Georges tem ido ali com mais algumas pessoas para um momento de oração, de música, de conversa rápida com os idosos que estão ali. Muitos deles não conseguem compreender ou conversar, ou quem sabe até se locomover sozinhos. A gente deve orar por eles, mas para que também o Evangelho de Jesus realmente preencha ali o coração deles. Então ore por essa oportunidade tão especial que a gente tem, pelas pessoas que estão ali e também pelas pessoas que trabalham naquele local. Ore pelos missionários que a gente tem apoiado, e aqui destacando hoje, então, entre os indígenas ali no Vale do Ribeiro, o pastor Luiz, a Kelly, e a Sofia e a Maria, e também o Jonathan e a Josi, que estão se preparando para ir para o Timor-Leste. Então, também duas famílias missionárias que a gente tem apoiado, recebendo as informações deles, orando com eles, ajudando financeiramente, procurando estar juntos mesmo. Então é importante que a gente conheça mais aí do trabalho que eles têm realizado ou se proposto a realizar. Mais uma vez eu vou destacar aqui a importância da sua oferta missionária. Pela Junta de Missões Nacionais, a gente está destacando aqui hoje o Missões Kids, e aí que é essa frase, né? Missão presente no coração. Então, Missões Kids é um dos ministérios da JMN, com o objetivo, né, da evangelização e o ensino bíblico voltado para as crianças. Compromisso sólido com a fé e a formação espiritual das novas gerações. Esse ministério tem desempenhado um papel essencial no fortalecimento da base cristã. Então, eles têm bastante material, eles fazem encontros de treinamento, própria suporte para quem evangeliza crianças no nosso país, e as ações deles que também às vezes são já diretamente evangelísticas. Então, ore por isso. Ore pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais também. Uma das ações da APMT é o curso de formação missiológica, CFM, que é uma foto, inclusive, de um dos módulos presenciais do ano passado, que foi sobre missão urbana. Então, ore pelos professores, ore pelos alunos que vão começar o curso agora esse ano, para aqueles que concluíram no finzinho do ano passado, por recursos, pelas viagens, pelas necessidades deles. Ore também pelo trabalho da Portas Abertas, aqui mais um país que está na lista de observação, número 52 é o Azerbaijão, e que também teve um aumento de pontuação lá de 2024 para 2025. Isso aconteceu completamente, ou quase completamente, por causa da violência. Então, o Azerbaijão passou a exercer controle total sobre Karabakh, e isso acarretou a destruição de edifícios cristãos, cemitérios, etc. A opressão islâmica, misturada com a opressão do clã, domina nas esferas da vida privada e familiar, enquanto a paranoia ditatorial domina nas esferas nacional e da igreja. Famílias, amigos e aldeões muçulmanos exercem pressão sobre os convertidos, enquanto o governo impõe muitas restrições às atividades da igreja.
Então, ore por esse país, ore também pelo Brasil. Aqui eu vou começar uma sequência da gente orar aí pelos diversos setores ligados ao governo federal. E o primeiro deles aqui, porque eu vou seguir lá do site a ordem alfabética, é a Advocacia Geral da União. Aqui na foto, o Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, e que, dentre outras atribuições, deve assessorar direta, imediata e pessoalmente o presidente da República, dirigir a Advocacia Geral da União e representar a União junto ao Supremo Tribunal Federal. O que eu estou colocando não é nenhum partidarismo ou nenhum elogio a ninguém, mas para a gente entender qual que é a função, não só dele, mas de outras pessoas também, e colocar, então, diante de Deus, para que eles exerçam bem o papel deles, para que eles conheçam o Senhor Jesus Cristo e também pelos próprios governantes do nosso país que precisam tanto da ação de Deus sobre a vida deles, seja em aspectos pessoais de fé, familiares, de saúde, mas também para que eles governem bem o nosso país. Ore também pelos desaparecidos. Aqui é a foto do Nerone Neres Pereira. Ele desapareceu lá em 2021, bastante tempo já. Hoje ele deve estar com quase 30 anos, eu digo assim porque a esperança de que ele esteja vivo e que logo ele possa ser encontrado, passar a ter contato com seus familiares e amigos também. Então a gente vai orar por isso, tanto por ele, pela coordenação dos desaparecidos da Prefeitura de São Paulo e pela família dele também. Então vamos orar juntos? Você pode orar agora mesmo com alguém, até em torno desses motivos que a gente acabou de ver aqui no vídeo. Compartilhe os seus motivos de oração também e participe das nossas reuniões. Então, hoje, quinta-feira, 8 horas da noite, reunião Nosso Templo, você está mais convidado a participar. Deus te abençoe.